Boa noite, irmãos. Obrigado, Rafael. Então, o pastor Diego nos incumbiu aí de estar passando o estudo bíblico hoje. E apesar de ter sido um tema livre, eu optei por não desviar muito da ideia de Provérbios, né? Porque em Provérbios a gente lê um capítulo, por exemplo, e nesse mesmo capítulo a gente tira dele várias lições, né? Apesar do estudo de hoje não ser em Provérbios, é mais ou menos nessa mesma ideia. E entre outros assuntos a gente vai falar sobre injustiça, vai ser mais ou menos o nosso assunto principal aqui. Para isso a gente vai abrir em Isaías, no capítulo 5. Isaías 5, e a gente vai ler do 1 até o 23. Isaías 5, capítulo 1, perdão, Isaías 5, versículo 1 até o 23. Vamos ler e depois a gente volta comentando os versículos. Isaías 5, versículo 1 diz o seguinte: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Sachou-a, limpou-a das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgai-vos, peço, entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe, para que a vinha sirva de pasto. Derribarei o seu muro, para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto. Não será podada, nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores do meio da terra. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes. Porém, não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso, a cova aumentou o seu apetite, abriu a sua boca desmensuradamente. Para lá desce a glória de Jerusalém, e o seu tumulto, o seu ruído, e quem nesse meio folgava. Então a gente se abate e o homem se alvita, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então os cordeiros pastarão lá como se no seu pasto, e os nômades se nutrirão dos campos dos ricos lá abandonados. Ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro. E dizem: apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra para que a vejamos. Aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai do que ao mal chamam de bem e ao bem mal, e que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes a seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor nos abençoe na sua palavra aqui, Pai, na meditação. O Senhor venha nos ensinar, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, que venha ficar de maneira clara, Pai, que todos venhamos entender e sair daqui, Senhor, abençoados, Pai, pela palavra do Senhor, que vem do Senhor. Nós, de antemão, já agradecemos ao Senhor por termos a oportunidade, Senhor, de estarmos abrindo a Bíblia aqui. Nós sabemos que não é em todo lugar que se pode fazer isso. Muito obrigado, Pai, por podermos estar estudando aqui nessa noite.
Isso que eu agradeço e peço ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então aqui a gente tem um texto aqui de Isaías, né? Isaías, ele vivia num contexto, depois da separação dos reinos de Israel, né? Já estava dividido. E esse texto que a gente leu, ele tem bastante a ver com o contexto geral de Provérbios. Porque o contexto de Provérbios, ele faz o contexto de Isaías. O livro todo de Isaías, ele mostra a distinção entre a santidade de Deus e o que o povo estava fazendo, né? Então, você sempre vê exaltando a santidade de Deus e, em contrapartida, o pecado do povo, que é justamente o contrário do que eles deviam estar fazendo. Então, Isaías tem, na maioria dos seus capítulos, essa temática. E esse capítulo aqui não é diferente. Não muda muito do que a gente tem hoje em dia, né? Então, ele vivia numa época bem complicada, né? Tinha todo tipo de perversidade e lembra muito os dias de hoje, né? Não é muito diferente. A gente não estava lá para saber se era mais ou menos, mas a gente imagina que hoje tem até mais, né? Pelo menos tem mais gente para fazer coisa ruim. Então, muitas das lições que a gente tira daqui, a gente pode aplicar hoje em dia também. No versículo 1 ao 7, e eu vou quebrando aqui, a gente não vai ver versículo a versículo, tá? Até porque são muitos, mas no versículo 1 ao 7 ele conta aqui uma parábola, e no título da sua Bíblia aí, talvez esteja escrito assim, a parábola da vinha má, ou algo parecido com isso, né? O que é essa parábola? Então ele conta que tinha um agricultor, né? E ele foi plantar uma vinha. Beleza. E aí ele pegou a melhor terra que tinha no terreno dele, pegou as melhores sementes que ele tinha, arou a terra, né? Trabalhou a terra, fertilizou, tratou a semente, fez tudo o que precisava para aquela vinha dar boas uvas, né? Para ele conseguir produzir um bom vinho depois. Então ele fez de tudo para ficar tudo certinho, né? E aí você pensa, eu plantei tudo certinho, numa terra que é fértil, num lugar que é apropriado para se plantar. Eu cuidei certinho, né? Reguei, fiz tudo conforme manda lá as normas para você colher uma boa uva. E aí chegou na hora de colher, só tinha uva ruim, né? Então, essa é a parábola que tinha aqui, que tem escrito aqui. E o que isso significa, né? Esse trecho é bem fácil da gente interpretar, porque ele mesmo já dá a interpretação para a gente. Ele diz que a vinha é o povo de Israel, o povo de Deus, e quem plantou foi o próprio Deus. E ele fala o seguinte, olha só, eu fiz de tudo para o meu povo, eu tirei o meu povo lá do Egito, né? Eu sustentei ele no deserto por 40 anos, tirei o povo inimigo dele, que estava na terra prometida, então eu fiz essa limpeza desse povo, coloquei o meu povo lá, e o que eu esperava? Que eles fossem um bom povo. Eu esperava que eles fossem ser uma luz para as nações, um exemplo para as outras nações. Mas o que eu tive, ao invés de ter uvas boas? Tive uvas ruins. Só vi o meu povo fazendo coisa errada, o meu povo cometendo pecado. Então, o que a gente vê aqui, e a gente vai começar a ver agora, o que são essas uvas ruins que ele falou, que é justamente, parece que são textos separados, porque ele fala dessa vinha, e depois ele começa a falar dos ais, né? Ai daquele que faz isso, ai daquele que faz aquela outra coisa. Mas, na verdade, é uma continuidade. Esses ais são justamente as tais uvas ruins que ele fala nessa parábola anteriormente. Então, a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas. Só que o mais importante, antes da gente entrar nelas, é a gente entender que essa é uma exortação, não é uma exortação para o ímpio, não é uma exortação para o incrédulo. Essa é uma exortação para o povo de Deus. Ele fala de forma clara, olha só, a minha vinha que eu estou falando é Israel, é Judá. Eu não estou falando das outras nações que não se converteram a mim ainda. Eu estou falando do meu povo, que devia estar fazendo as coisas certas e só está fazendo coisa errada, só está pecando e pecado atrás de pecado. Então, essas exortações que a gente vai ver aqui para frente, elas são uma exortação para a gente, para nós que estamos na igreja, para nós que conhecemos o Senhor. Claro que, evidentemente, né, elas também se aplicam às outras pessoas, né, porque falam aqui de princípios, né, da vida com Deus. Mas, a princípio, ela foi direcionada para as pessoas crentes, para as pessoas que eram do povo de Deus. Então, que a gente vem olhar para essas exortações aqui hoje e tentar trazer isso para o nosso meio, né, tentar trazer para os dias de hoje e ver o que a gente pode melhorar com base nisso aqui, se a gente está fazendo errado ou não, se a gente está seguindo isso aqui ou não. Bom, tudo certo até aí? Então vamos continuar aqui. O primeiro ai
que ele fala, né? Ou o primeiro grupo, né? Esse termo ai, ele está relacionado à condenação, né? Ai daquele que fez tal coisa, no sentido de que ele vai ter uma paga, um pagamento, uma consequência daquilo, uma consequência daquilo que ele fez. Não é algo que vai passar impune, né? E anos depois disso aqui ter sido escrito, a Babilônia invade Israel, né? E faz mais ou menos o que aconteceu aqui mesmo, né? Quer dizer, mais ou menos eu digo porque tem sentidos figurados aqui, né? Mas de fato eles destroem a nação, levam os príncipes cativos, e os irmãos conhecem a história, né, deixam o povo em cativeiro. Então, o que foi profetizado aqui, de fato aconteceu. Então, traz para a gente a noção de seriedade, de que tem que ser tratado com coisa séria. Quando Deus nos faz uma exortação para seguir seus mandamentos, é algo sério, né? Não é algo que, a gente está no tempo da graça, então eu vou fazer o que eu quiser, que eu sou salvo pela graça mesmo. Não é por aí, né? As nossas atitudes têm consequências. Então, esse primeiro grupo de ais que tem aqui, né, de consequências, está lá do versículo 8 ao 10, que eu vou ler novamente aqui, 8 ao 10. Lembrando, irmãos, que é um estudo, né, então, evidentemente, os irmãos podem interromper com o momento para fazer um comentário ou alguma pergunta, que provavelmente a gente vai repassar para o pastor na próxima oportunidade, mas fiquem à vontade. Eu falo meio atropelado, mas pode me interromper, não tem problema não. Vamos lá, versículo 8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúnem campo a campo, até que não haja mais lugar, e ficam como únicos moradores da terra. 8 ao 10, perdão. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos, em verdade, muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas sem moradores. E 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, e um homer cheio de semente não dará mais do que um éfa. Essa primeira condenação aqui, ela se refere às pessoas materialistas e às pessoas egoístas, de certa forma. Ele fala que ai daquele que chega num lugar e pega tudo para ele, né? Que fala lá eles reúnem campo a campo até que não haja mais lugar e ficam como os únicos moradores da terra. A gente pode até, o texto não diz, mas a gente pode até pensar no contexto de violência também, né? De alguém que expulsa violentamente outra pessoa que estava ali, pega tudo para ela, um certo egoísmo. Mas o ponto que eu quero focar aqui é nesse egoísmo. E é interessante a condenação que cai sobre essas pessoas. Porque ele fala aqui no versículo 10, eu vou traduzir mais ou menos aqui para a linguagem de hoje, eu pesquisei as medidas na internet, porque ele fala ali de gera, bato, homer, são unidades de medida que a gente não usa mais hoje em dia. Eu pesquisei mais ou menos, mas o que importa é o sentido aqui, não exatamente os números. O que ele está falando aqui é mais ou menos o seguinte: essas pessoas, elas vão plantar em um terreno muito grande, vão fazer uma plantação enorme, mas quando elas colherem, o que elas colherem não vai dar para encher nenhum balde, né? Vai dar para encher quase nada. Ali, uma gera, se eu não me engano, são 2 acres, pelo que eu tinha pesquisado, e um bato seriam cerca de 20 litros. Então, vai plantar muito terreno para colher quase nada, né? Vai colher quase nada. Ou seja, o que ele está mostrando aqui é que essa ganância e esse egoísmo humano, ele é além de ser um pecado, ele é um egoísmo à toa, porque ele não dá resultado, ele não dá fruto. Você vai trabalhar de forma egoísta, de forma a tirar dos outros, talvez, ou de forma pensando só em si próprio, sem ajudar o próximo, e de tanto trabalhar você não vai colher nada, ou vai colher muito pouquinho. E é mais ou menos o que ele fala, ele reforça a ideia aqui, né? E sempre quando a gente tem a mesma ideia reforçada 2 vezes, ou com 2 analogias diferentes, é uma maneira de reforçar a mesma ideia, né? De passar... Pois não. Uhum. Uhum. Perfeito, exatamente. Exatamente. E às vezes a gente pensa que o que a gente tem não dá para ajudar o próximo, né? E às vezes dá, porque... E tem aquela questão também de que se cada um ajuda um pouquinho de cada um já ajuda muito a pessoa, né? E ele tem aqui, ele reforça a mesma ideia, falando da semente, né? É como se você vai plantar muita semente, você vai plantar em muito lugar,
mas o que vai crescer dali é pouquinho, vai crescer um pezinho aqui, um outro pezinho ali, vai dar muito pouquinho. Então, o que ele está ensinando para a gente aqui, também tem essa questão da gente colocar o reino de Deus como prioridade, né, de buscar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas. Porque a gente se apressa muito para buscar as nossas próprias coisas, para buscar a terra aqui, né, fazendo a analogia que ele tem aqui, e se esquece de buscar o reino de Deus, o que inclui cuidar do próximo, né, se esquece de... às vezes se esforça tanto para algo particular, mas, poxa, para ir na igreja naquele dia que está um pouquinho mais frio, aí eu não vou, né? Então, eu estava vendo um estudo sobre esse mesmo texto, e ele usa um exemplo interessante, né? Para ir trabalhar, pode estar chovendo granizo que você vai trabalhar, porque você sabe que você tem um salário ali, você não pode deixar de trabalhar. Mas às vezes para fazer algo para Deus ou para um irmão, né, para ajudar o próximo, algo do tipo, aí já, olha, está chovendo, amanhã a gente vai, né? Então é mais ou menos esse contexto que ele está falando, né? E que a gente venha tomar cuidado com isso, né? Não que trabalhar seja errado de maneira nenhuma, aliás, a Bíblia nos diz que nós não devemos ser preguiçosos, né? Nós devemos buscar o nosso sustento, mas lembrar que o nosso sustento vem do Senhor, Ele que nos dá essa possibilidade, e que se a gente não entende isso, o nosso trabalho acaba sendo em vão. A gente vai plantar e vai colher um pezinho ou dois ali, não vai dar nem para se alimentar direito. Perfeito. Se o Senhor não edificar, né, e vão trabalhar os que edificam. Perfeito. Partindo aqui, então, os irmãos têm alguma pergunta, mais algum comentário até aqui? Bom, vamos seguir, então. No versículo 11 e 12, diz o seguinte: ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite, até que o vinho os esquenta. Liras e harpas, tamboris e flautas e vinho há nos seus banquetes, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. E aqui a gente tem um segundo grupo que Isaías está passando essa mensagem de condenação, né, para a gente evitar fazer isso daqui. E esse segundo grupo, ele é daqueles que buscam se alegrar longe do Senhor, ou se alegrar nas coisas que não são do Senhor, ou nas coisas que são só desse mundo. E ele usa aqui como exemplo a bebedice, né? Então, ai daqueles que levantam cedo, logo pela manhã, começam a beber, continuam bebendo até a noite, até que a bebida os esquente, né? E aí ele fala no versículo 12, na festa deles, né, ela tem lira, tem harpa, tem tambori, flauta, vinho à vontade, banquete, porém não consideram os feitos do Senhor, nem olham para as obras de suas mãos. Então o que ele está ensinando aqui? Para tomar cuidado quando a gente se alegra nas coisas que nós temos aqui e a gente se esquece de se alegrar no Senhor. Em Eclesiastes, não vou lembrar exatamente a referência agora, diz que é muito bom para o homem ele trabalhar e ter o seu próprio sustento, e que isso é bom para ele, mas que longe de Deus ninguém pode se alegrar, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que a nossa alegria vem no Senhor, fora as outras questões, né? Porque se você alegra naquilo que você tem, por exemplo, o dia que você não tiver, aí deu ruim, né? Não tem mais no que se alegrar, né? Então a gente se alegra na salvação, porque a gente sabe que a salvação Deus, o Senhor nos deu e não vai ser tirada, né? É um tesouro que a gente não vai perder, né? Jesus nos exorta a não buscar os tesouros aqui da terra, né? A não guardar o tesouro aqui onde a traça consome, né? Mas a gente deve ter o nosso tesouro no Senhor, nas coisas do Senhor. Então a gente tem que sempre meditar e ser grato a Deus pelos feitos dele. O que acontece também é que às vezes a gente só faz isso na igreja, num culto, ou no momento em que a gente está orando, e não que seja errado, né? Lógico que o momento do culto é para esse tipo de coisa também, para lembrar aliás, principalmente, né, para adorar a Deus, para exaltar o Senhor, para se lembrar dos feitos dele. Mas o cristão, ele deve viver a vida toda como uma forma de gratidão a Deus e como uma forma de exaltação a Deus pelos feitos dele, né? É algo contínuo. Então tudo que a gente faz tem que ser para exaltar o Senhor. No seu trabalho lá, quando vem aquele seu colega de trabalho que te chateia e te pede algo, você tem que tratar ele bem, porque isso vai exaltar o Senhor. Então quando você está na rua e você leva uma fechada no trânsito, você deve ficar paciente, calmo, porque isso é um mandamento do Senhor, e você está fazendo isso para agradar a Deus. Isso tudo é uma forma de você se alegrar no Senhor, porque, por esse exemplo aí do trânsito pegando gancho, e o que serve também para outras aplicações, existem momentos que a nossa alegria, ela só vem de forma sobrenatural mesmo.
Porque se você for olhar para questões terrenas, você fala, cara, não tem como ficar feliz com isso daqui. Né? A situação está tão ruim que não vai dar para ficar feliz. Mas a nossa alegria, ela vem de Deus mesmo. Né? E então, é isso que ele exorta aqui, para a gente tomar cuidado de não se alegrar só no que a gente tem aqui, só nas coisas da nossa terra, mas sempre se alegrar no Senhor e dar devida glória e gratidão a Ele. Né? E lá no versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: então a gente se abate, e o homem se alvita, e os olhos dos altivos são humilhados. Mas o Senhor dos Exércitos é exaltado em juízo, e Deus, o Santo, é santificado em justiça. Então o que ele está falando aqui é que quando o homem ele se alegra nas coisas dele, né, nos seus próprios feitos, no fim das contas ele vai ser humilhado. Né? Os altivos, aquele que acha que ele é suficiente e que a alegria dele está nele mesmo, o fim é que ele vai ser humilhado. E Deus vai ser exaltado de qualquer forma. Isso é interessante a gente analisar. Deus vai ser exaltado se a gente exaltar Ele ou não. Ele vai ser exaltado no final das contas de qualquer forma. O que Ele nos dá é a oportunidade de participar desse feito que é exaltar o Senhor, né? de louvar o nome dEle. Né? E às vezes a gente faz a obra de Deus relaxadamente, ou faz talvez reclamando, quando na verdade é uma oportunidade que Ele está dando. Quer dizer, Ele mesmo poderia vir e Ele mesmo pregar para todas as nações, mas Ele nos escolheu para fazer isso. Ele nos permite adorar o nome dEle. Né? Então, é uma oportunidade que Ele nos dá. E Ele vai ser exaltado de qualquer forma. Né? A mensagem que passa aqui é que se a gente exalta o Senhor e agradece Ele pelos feitos dEle desde o começo, a gente vai sofrer menos. Né? Aí a gente não vai sofrer. Porque exaltado Ele vai ser no fim das contas. Então vamos exaltar Ele sempre. Né? Vamos nos lembrar de se alegrar no Senhor, nas coisas de Deus, desde sempre. Amém? Então vamos continuando aqui. Também tem lá no versículo 18 e 19, e quando a gente chegar mais para frente, a gente vai um pouquinho mais devagar para a gente focar no tema principal aqui. Então no versículo 18 e 19, diz o seguinte: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordas de injustiça, e o pecado como tirantes de carro. E dizem, apresse-se Deus, leve a cabo a sua obra, para que a vejamos, aproxime-se, manifeste-se o conselho do Santo de Israel, para que conheçamos. E aqui ele está falando da condenação daquele que sempre busca o pecado, sempre busca a injustiça. Essa expressão aqui, né, tirantes de carro, bom, hoje em dia a gente não vê mais carro de boi ou charrete andando por aí, né? Mas a ideia é que esse tirante era um cabo, como uma corda muito grossa, que prendia os animais até o carro que ele puxava. Né? E dá a ideia de uma corda assim, muito, muito firme, algo muito difícil de ser arrebentado, né? Uma coisa que você pode confiar ali que está firme. E ele fala, olha só, ai daqueles que se agarram ao pecado com uma corda dessas, com uma corda grossa dessa. Então o que ele está condenando aqui é o seguinte: ai daquele que se agarra ao pecado e não larga de jeito nenhum. Né? Sim, perfeito, perfeito. Sim. É muita cara dura, né, como se diz por aí. Né? Porque, de fato, né, eles ainda se agarravam no pecado com tanta força, ainda falava para Deus depois, não, Senhor, manifesta as suas obras aí, né? Faz a tua parte aí. Né? E acontece que a gente faz isso também, né? Às vezes a gente se agarra a um erro nosso, que a gente sabe que está errado, está sempre se agarrando a esse erro, e depois chega para Deus, poxa, Deus não fez aquilo que eu tinha pedido, né? Deus não respondeu a minha oração. Né? Como se fosse uma espécie de obrigação dele, né? de que ele deveria fazer algo para nós, ou que se Deus tivesse uma obrigação, um dever para conosco. Né? Aí tem algumas pessoas que falam, se eu ainda tenho crédito com Deus, ou se eu tenho crédito no céu, que tal coisa aconteça. Que crédito, meu amigo? Que crédito? O único crédito que eu merecia é ir para o inferno. Entende? Essa é a única coisa que eu merecia. Mas Deus quis me salvar. Então, assim, é tudo pela graça dele. A gente não tem crédito com Deus, irmãos, né? Ele que escolheu, por misericórdia, né, nos ajudar. E aqui ele passa essa noção aqui também de puxar a iniquidade com cordas de injustiça. Então, a iniquidade, né, representando aqui
a maldade, né, as coisas ruins. E ele fala aqui que as pessoas puxam isso para elas com cordas de injustiça. Então é como se a nossa injustiça fosse uma maneira da gente atrair coisa ruim para a gente mesmo, sabe? Da gente puxar aquilo como uma corda para a gente, e de ficar agarrado naquela iniquidade, no pecado. Então esse ai aqui é para aqueles que praticam injustiça, né? Que estão sempre praticando injustiça. E como o Monique falou, depois de pecar, ainda fica esperando que Deus faça a parte dele, né? E ainda usa o termo apresse-se, né? Olha, Senhor, faz depressa aí, né? Eu preciso daquele milagre para ontem, Senhor. Não pode ser para amanhã, tem que ser para agora, Deus, né? E isso é um absurdo, né? A gente tem que se colocar na posição de filho de Deus, mas a gente tem que se colocar na posição de pecador. É como aquela parábola que Jesus conta, né, em que a pessoa que orava, Senhor, graças a Deus que eu não sou como aquele ali, não teve a oração ouvida. Mas a pessoa que falava, ser propício a mim, que sou pecador, esse foi ouvido. Então essa tem que ser a nossa posição ao tratar com Deus. Reconhecer que somos pecadores e que pela graça dele, ele nos alcançou. Mas a gente não tem crédito com ele, ou pode ordenar que ele faça algo. Isso é, no mínimo, um absurdo, né? É claro que falando assim é um absurdo mesmo, né? Ninguém acho que falaria isso. Mas aí as nossas atitudes, às vezes as nossas orações demonstram isso. Então é por isso que a gente tem que ficar atento. Então esse é o ai aí dos injustos, né? Aqueles que se agarram ao pecado e não querem largar o pecado de jeito nenhum. A gente vai ver agora a parte aqui que a gente vai parar um pouco mais para ver com calma, que é o versículo 20, que ele diz o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Aqui ele está usando algumas analogias, né? Você trocar o doce pelo amargo, algo que é amargo você fala que é doce, o que é doce você fala que é amargo. Um ambiente que está escuro, você fala que está claro, e um ambiente que está claro, você fala que está escuro. O que significa isso daqui, né? Ele fala, por fim, o bem, trocar o bem por mal e o mal por bem. Isso nada mais é o que a gente conhece hoje em dia popularmente, que a gente ouve de vez em quando, por inversão de valores, né? Você inverter um valor pelo seu oposto. Exemplo de inversão de valores, eu tenho certeza que a gente pode falar muitos aqui, né? A gente vive num mundo invertido, né? Então, um filho que não respeita mais a autoridade do pai, mas o filho que manda no pai. Esses dias a gente estava refletindo até sobre a parábola do filho pródigo, né? Um filho que chega para o pai e fala, não, me dá a herança aí, e isso tem um pouco aquele sentido de que eu quero que você morra antes da hora, né? Mais ou menos isso, porque herança é para depois que os pais morrem, né? E o filho chega para o pai e fala, não, me dá minha herança agora, né? Como se, olha, eu não ligo para você, eu quero o meu dinheiro. Então essa inversão de valores, essa falta de amor que entre pai e filho, né? E o contrário também entre filho entre do pai para o filho, do filho para o pai, né? E a gente liga o noticiário, se você ligar a sua TV, é capaz de espremer sangue dela, né? De sair sangue dela. De tanta coisa ruim que a gente vê hoje em dia. De tanta inversão de valores que a gente vê hoje em dia. Isso virou até um nicho televisivo, né? Existem os programas que são especializados em desgraça, né? São os programas que são especializados em coisa ruim e aquilo te deixa apavorado. E o mais triste é que esses programas nem sempre estão aumentando as coisas, não. É porque está ruim mesmo. A situação está complicada mesmo. Justamente por causa dessa inversão de valores, né? E a gente tem inversão de valores em tudo quanto é área, né? Mas vamos citar alguns exemplos. Essa questão da autoridade é muito clara de se ver, né? Tanto do filho para pai, do pai para filho, como, por exemplo, um aluno e o professor. A gente ouve absurdos aí de professor que entra na sala para dar aula e é agredido por um aluno. Cara, olha que absurdo, né? Olha que inversão de valor, né? Algo que você transforma algo que é bom, estudar, ir para a escola, algo bom, e transforma aquilo em algo ruim. Você toma algo que é bom por algo que é ruim. E também tem a questão, isso aqui também tem o sentido da gente querer mascarar as coisas, sabe? Uma coisa que é ruim e que a gente cometeu, a gente dá uma mascarada nela para não parecer que a gente é tão pecador, né? Eu cometi aquele pecado lá, mas não é tão ruim assim, foi por causa disso, olha, foi porque tal coisa aconteceu. Isso é inverter, isso é trocar o bem pelo mal, né? E o contrário também, né? Trocar o mal pelo bem.
Tem nada a ver, exato, perfeito. Tem exatamente esse sentido que o presbítero Roque levantou, né? A gente comete um erro e para não parecer que é tão ruim ali, a gente, não, isso aqui não é um pecado, não é bem um pecado, isso aqui, né? Todo mundo faz, né? Isso aqui não é um pecado, é um pecado, né? Exatamente. Não foi uma mentira, foi uma omissão, né? Então a gente está invertendo o mal pelo bem, né? Tá chamando, né? Dando nome. É claro que a gente não tem esse poder de inverter a moral, né? Isso é algo muito acima da é algo transcendente ao ser humano, né? A moral de Deus, a bondade de Deus, a gente não vai conseguir inverter isso. Mas a gente atribui uma etiqueta, né? A gente chama o mal de bem e o bem de mal. Né? Isso também acontece, por exemplo, quando uma pessoa faz, sei lá, uma boa obra e a gente olha para aquela pessoa com um olhar julgador, né? Ela fez aquilo ali para aparecer. Você está transformando o bem nela num mal. Você está chamando o bem que ela fez de um mal. Né? A gente não pode cometer esse erro. Né? Claro que Deus conhece o coração da pessoa. Às vezes a pessoa está fazendo alguma coisa para aparecer mesmo. Mas às vezes a pessoa está fazendo um bem para fazer o bem. Né? E a gente vai e se adianta em falar que a pessoa está errada. Né? Ou, às vezes, é uma pessoa que você não gosta muito, né? E aí ela foi e fez algo bom, cometeu um acerto, né? Não cometeu um erro, cometeu um acerto. E aí você olha para ela, mas eu não acho que está certo, não. Eu acho que está errado isso daí. Né? Essa pessoa aí não é bem assim, não. Isso aí é falsidade dela. Poxa, a gente está invertendo o bem que a pessoa fez para o mal. Né? Hoje em dia, por exemplo, eu não concordo tanto que a política esteja tão polarizada como parece, porque eu acho que a forma como as coisas são divulgadas aumenta muito essa polarização. Mas, de fato, existe alguma polarização. Né? E nessa polarização, quando a gente olha para o outro lado que a gente não gosta, não pode vir nada de bom daquele lado. Né? E do meu lado só vem coisa boa. Então, às vezes, a gente acaba justificando um erro, né? Falar, não, mas isso não é bem assim, porque a gente gosta daquela pessoa ou gosta daquele grupo. Né? Então, por exemplo, acho que todo mundo que está aqui ama a igreja presbiteriana de Conselheiro Paulino. A gente gosta da nossa igreja, a gente ama a nossa igreja. Mas se a nossa igreja comete algum erro a nível de instituição, né, como uma instituição comete um erro, a gente tem que saber discernir isso. Né? Claro que tudo tem que ser feito, né, não vai sair por aí falando, não, a nossa igreja está errada, não é bem assim. Mas a gente tem que reconhecer quando nós mesmos, como igreja, às vezes cometemos um erro ou não. Né? A gente não pode simplesmente justificar um eventual erro para falar, não, mas é porque a igreja fez, então está certo. Isso nos lembra da nossa responsabilidade como membros da igreja, porque individualmente nós temos que fazer as coisas certas e não fazer as coisas que são erradas. Né? Também tem a questão desse maquiavelismo, né, de que os fins justificam os meios. Né? Então, às vezes, para justificar um fim que aparentemente é bom, com base em um fim que é aparentemente bom, a gente justifica um monte de erro no meio do caminho. Né? Então, eu roubei, mas era para alimentar minha família. Mas roubou. Né? Ainda é um erro. A gente não pode trocar isso. Né? Eu furei a fila porque estava todo mundo furando. Isso não é justificativa, né? Está errado. É claro que eu dei exemplo aqui. Bom, o caso do furto para alimentar a família é algo grande, né? Mas o caso da fila é uma coisa pequena. Né? Mas só para fazer uma alusão, para a gente entender que a gente não pode ficar trocando o mal pelo bem. Né? O que é bom, e o que é mal, é mal. E não necessariamente alguma coisa é boa ou ruim dependendo do contexto. Às vezes tem coisa que é ruim em qualquer contexto e coisa que é boa em qualquer contexto. Né? Então, um assassinato ele não é justificável em determinado contexto. Né? Não, mas aquela pessoa ali, ela falava mal, ela blasfemava, ela falava mal de Deus. Então vou ali e vou matar aquela pessoa. Isso está errado de qualquer forma, não importa que justificativo eu tente colocar isso, não importa de que forma eu tente me justificar com isso. Então a gente tem que separar o bem do mal. Né? Existe essa distinção. E a gente não pode simplesmente passar por cima dela. E é como diz aqui, né? Ai daquele que faz essa distinção, faz essa troca. Pois não. Uhum. Uhum. Uhum.
Sim. Uhum. Sim. Uhum. Sim. 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 E você tocou num ponto interessante, né? Porque é o Espírito Santo que nos traz esse discernimento da gente poder distinguir o que é certo do que é errado. Né? Por isso que a gente tem que estar sempre buscando, tem que estar sempre lendo a palavra, tem que estar sempre orando, porque a natureza humana ela é corrompida mesmo, né? E é difícil o humano por si só fazer essa distinção. Né? Mas pelo Espírito Santo a gente tem essa possibilidade. Eu estava vendo um vídeo de uma análise de alguns filmes, né, recentes, e é interessante a gente ver como alguns filmes e séries, e aqui eu estou pegando um nicho específico, mas isso serve para praticamente qualquer área que o ser humano produz. Né? É interessante a gente ver como esses filmes e séries, eles às vezes trazem conceitos que estão trocados, estão deturpados ali neles. Né? E eu não estou dizendo que é pecado ver filme, isso não pode fazer, não é nem isso, mas a gente tem que discernir o que é bom e do que é ruim. Então nem tudo que passa, e lógico, né, as coisas vêm mascaradas, né, não vem ali descarado. Né? A propaganda lá, o anúncio que estava passando uma mensagem trocada, não começou assim, olha, vou passar uma mensagem trocada. Né? É algo sutil, e a gente tem que ter entendimento para discernir, né, o que é certo e o que é errado. Pedir a Deus esse discernimento. Vamos ver também no versículo 21. O 21 diz o seguinte: ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. E aqui uma mensagem clara contra os orgulhosos, né? Ai daquele que tem orgulho, né? Porque ele é sábio aos seus próprios olhos e prudente no seu próprio conceito. E isso é interessante, porque a gente é muito rápido em detectar um erro do outro. Né? A gente é muito rápido em apontar um erro do outro. Mas para apontar um erro nosso, não tão rápido, a gente é um pouquinho devagar. Né? Então, aqui o orgulho ele diz o seguinte, no sentido de que eu estou certo, né? E eu tô falando mal daquele irmão ali porque ele está errado, mas eu estou certo, eu não tenho erro. Né? Porque se as pessoas fizessem como eu faço, nada disso aconteceria. Né? Você tinha que fazer como eu fiz tal coisa e deu certo. Né? E às vezes você está dando bom conselho para a pessoa, mas às vezes você está dando conselho com um pouco de orgulho. Né? Não, porque eu conquistei assim, fazendo de tal forma. Né? E às vezes aquele conselho ali nem é tão bom assim, né? Mas na sua cabeça parece muito melhor. Né? Então a gente tem uma imagem nossa, parece que um pouco maior do que ela realmente é, né? Como se a gente se olhasse no espelho e a gente sempre se visse mais bonito do que a gente é, entendeu? Algo mais ou menos assim. A gente sempre tem a tendência de pensar na gente um pouco mais do que a gente é. E ele fala que ai daquele que é prudente no seu próprio conceito, né? Que para ele mesmo ele tá bem, não tem nada de errado, tá tudo certo, tá com a vida em dia, né? E irmãos, assim, todos nós temos algo para consertar, entende? Todos nós temos alguma coisa. Então, a gente deve sempre olhar para consertar aquela coisa, mesmo que pareça pequena, mas a gente deve se esforçar para fazer esse conserto, né? Para corrigir essa questão. Então, ele fala aqui, né, ai daquele que é inteligente, né, sábio do seu próprio ponto de vista. Do seu próprio ponto de vista, e às vezes também do ponto de vista do outro, porque nem sempre as outras pessoas são sinceras quando falam com a gente. Né? Então, às vezes, outra pessoa, com medo de te magoar, de te chatear, às vezes ela vai falar bem de você numa situação que você está errado. Então, a gente também tem que ter discernimento, mesmo para quando outra pessoa confirma aquilo que a gente estava achando da gente mesmo, né? Não, porque isso aqui eu fiz certo. Aí você fala para outra pessoa, eu fiz certo, não fiz? E a pessoa responde para você, não, você fez certo, está certinho. Mas a gente tem que
ter discernimento e olhar e ver se a gente fez certo mesmo, se a gente agiu corretamente. Porque às vezes a outra pessoa não vai querer ali falar o que não vai querer te magoar, né? E aí até presbítero, não é nem maldade da pessoa, né? Às vezes poxa, ela não quer ficar mal com você e ela não vai falar ali o que é necessário. E às vezes nem é conveniente mesmo que se fale, né? Existem determinadas situações que ou não é o momento ou não é você que deveria falar com aquela pessoa sobre aquele determinado assunto. Então existem situações que as pessoas não vão te falar que você está errado. Por isso que é importante a gente fazer uma autoanálise e a gente ver o que a gente pode melhorar, o que a gente tem para consertar. Que é o oposto do que ele está condenando aqui. Aquele que olha para ele e fala, eu não tenho nada para consertar não. Minha vida está certinha. Né? A gente tem que tomar cuidado com esse raciocínio. Também tem aqui no versículo 22 ao 23, já chegando aqui mais para o fim, diz o seguinte: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais por suborno justificam o perverso e ao justo negam justiça. Isso aqui é bem interessante, que ele usa o termo que a pessoa usa o suborno para justificar o perverso, como se fosse uma tentativa de apagar um erro cometendo outro erro. Né? Para ficar mais claro, vou dar o exemplo com mentira. Acho que com mentira fica fácil de perceber isso. Você conta uma mentirinha. Aí, para a pessoa não descobrir que aquilo ali é mentirinha, você tem que encontrar uma outra mentira, um pouquinho maior para cobrir aquela primeira mentira. E aí você tem que contar uma terceira mentira para cobrir as duas anteriores, que já é um pouquinho maior. E aí você vai tapando erro com erro, com erro, com erro, né? Vai contando várias mentiras, e no fim das contas está insustentável já, não faz nem mais sentido a história que você está contando, né? Não tem nem pé nem cabeça mais. Porque você foi tentando tapar um erro com mais erros. Né? Isso reflete também um pouco da nossa natureza orgulhosa. Né? Porque às vezes é mais fácil a gente parar, não, peraí, eu estou errado mesmo. Vou voltar, vou corrigir, porque isso aqui não vai se sustentar a longo prazo. Né? Se eu continuar nesse erro, insistir nesse erro como a gente viu anteriormente, isso aqui vai desabar. Né? Tem uma música que eu gosto muito, que ela fala sobre a Torre de Babel, e ela fala do ponto de vista dos construtores, né? E ela faz isso não está escrito exatamente na Bíblia, né? Mas ela faz leva o seguinte raciocínio, né? Que eles construíam mais alto e mais alto, mas cada vez mais alto que eles chegavam, mais eles achavam que eles não iriam cair. Então, é como se fosse, a gente constrói erro em cima de erro, achando que aquilo está segurando a gente. Só que quanto mais erro a gente constrói, aí dá a impressão de que aquilo ali vai dar certo, né? Não, eu estou longe de cair aqui, eu estou indo mais alto, estou mais longe do chão. Mas aí quanto maior a altura, maior a queda, né? Então a gente tem essa falsa sensação de segurança em tapar um erro com outro erro. Então eu dei o exemplo aqui com a mentira, né, que é um exemplo que eu acho que fica fácil de entender. E o que ele fala aqui é do suborno, né? Do suborno. Então tem o perverso. Então, alguém que, por exemplo, cometeu um crime, alguma coisa do tipo, vou pegar um exemplo aqui, estava dirigindo alcoolizado, cometeu um crime e uma imprudência, né, uma perversidade, dirigiu alcoolizado. E aí chega o guarda, o policial, e para ele e descobre que ele estava bêbado. Né? Tipo um caso, um tempo atrás, tem bastante tempo já, que uma moça estava dirigindo alcoolizada e ela estava tão alcoolizada que quando ela foi fazer o teste do bafômetro, ao invés de soprar, ela aspirou e ainda assim ela foi subiu muito o nível do álcool lá, passou muito mais do limite, né, para ver o ponto que a pessoa chegou. Né? Então, dando exemplo aqui com álcool, né? Imagina que acontece essa situação, a pessoa está muito bêbada dirigindo, aí chega o guarda, ela fala, não, olha, não me prende não leva o meu carro, não faz nada não. Você quer um dinheiro não? Quanto que é para você esquecer isso daí? Né? Oferecendo suborno. Como se o suborno fosse capaz de apagar o erro. Né? Então, é o que ele está explicando aqui. Vocês tentam justificar o perverso com o suborno, mas não tem como a gente justificar nada, porque quem nos justifica é Deus. Né? A gente é justificado por Jesus Cristo, né? pela obra dele. Né? Então, quando a gente tapa um erro com outro erro, como a gente tenta justificar um erro nosso com outro erro, é um engano nosso. A gente acha que a gente está justificando, né? Eu cometi aquele erro, mas foi por causa daquela tal coisa. Eu respondi aquela pessoa atravessada, mas é porque ela não gosta muito de mim. Né? Então, eu estou justificando o meu erro com base no erro do outro. Mas não tem
essa justificativa não funciona, né? Ela é falha. Então é como a questão do suborno. O guarda ali, pode até ser que na hora o guarda aceite suborno e não vai sofrer ali as consequências imediatas daquele problema, né? Justificou, entre aspas, o perverso com o suborno. Mas o que aconteceu, aconteceu, né? Então, e Deus sabe o que aconteceu. Então a gente não tem como esconder o nosso erro de Deus, né? É como naquela situação em que iriam apedrejar a mulher adúltera, né? E Jesus fala, olha só, quem não tem pecado aí, que atire a primeira pedra, né? No sentido de que, olha só, vocês não têm como esconder o erro de vocês, né? Todos vocês pecaram, e vocês estão querendo atacar a pedra nela, e a gente não consegue esconder o erro da presença de Deus, né? Então, a gente nunca deve tentar tapar o nosso pecado com mais pecado, até porque nem faz sentido, né? Isso seria tipo, você está tentando limpar a sua casa, sei lá, está mexendo no vaso de planta, lá caiu terra no chão. Eu vou limpar essa terra aqui jogando mais terra. Não faz o menor sentido, né? Tinha que limpar a terra mesmo, de verdade, né? Reconhecer que está sujo e limpar. Então, essa exortação que ele faz aqui, né? E ele usa aqui também a expressão novamente, né, da bebida, né, do vinho forte, aquele que é um herói para beber vinho e valente para misturar bebida forte, né? E que acham que conseguem justificar isso de alguma forma, né? E depois ele usa aqui que os quais por suborno justificam o perverso, lá no versículo 23, e ao justo negam a justiça. Então essa é uma outra maneira de cometer esse erro, né? Que é negar aquilo que é bom a uma pessoa que merece, a uma pessoa justa, né? Então a gente também tem que tomar cuidado com isso, para a gente não estar praticando uma injustiça com alguém, nesse sentido. Isso a gente vê muito é claro que, como a gente falou no começo, essa é uma reflexão mais para os crentes, né, e não tanto para os incrédulos, conforme a gente viu lá na parábola da vinha, mas a gente vê muito isso na esfera governamental, né? Então, a pessoa ali, o cidadão que pagou o imposto, que fez tudo de forma correta, o governo vai e não atende ele, né? Não dá os serviços que ele merecia. Então, não dá o que é devido àquela pessoa ali, comete uma injustiça com ela, né? Negam justiça para a pessoa que é justa, né? Então, a gente também tem que sempre praticar a justiça com os justos. Essa é a segunda parte aqui do que está sendo falado. A gente não deve deixar de fazer... A gente deve deixar de tapar o pecado com o pecado e não deve deixar de dar justiça ao justo, né? De atribuir o que é justo ao que é justo, conforme a gente viu anteriormente, né? O que é bom, o que é mal, é mal. Chegando aqui mais para a conclusão, então, alguém tem algum comentário, alguma pergunta? Vamos abrir lá na terceira carta de João, terceira João, que só tem um capítulo, né? Ou melhor, não tem capítulos, né? Só tem versículos. Na terceira carta de João. E a gente vai ler o versículo 11. Terceira João, versículo 11. Aqui só para passar o contexto, para a gente não precisar ler a carta inteira. O contexto aqui é uma carta de João, né? Ele está endereçando essa carta a Gaio. Gaio é um dos dirigentes de uma igreja, né? Pelo que se sabe. Então ele está endereçando uma carta a Gaio com algumas recomendações. Se os irmãos participam das células de oração, os irmãos devem se lembrar que algumas semanas atrás a gente estudou sobre isso, nas células, sobre a carta de 3 João. E nessa comunidade, nessa igreja em que Gaio participava, tinha um rapaz chamado Diótrefes. E eu lembro que eu até fiz a brincadeira, né? Com um nome desse não tem como vir coisa boa, né? Bom, brincadeira, vai que tem alguém que se chama Diótrefes, conhecido de vocês, né? Mas brincadeiras à parte, esse Diótrefes, ele estava arrumando problema para a igreja, né? Estava causando confusão. O que acontecia é que ele tinha necessidade de ele estar sempre à frente de tudo, fazendo tudo, né? E ele não deixava... ele não recebia bem os outros irmãos na igreja, nem deixava que as pessoas que queriam receber os irmãos fizessem isso, né? Então ele estava atrapalhando mesmo a igreja. E essa carta endereçada a Gaio, né? João faz um elogio a Gaio, falando, você está indo bem, né?
continue fazendo isso aí, essas boas obras que você tem feito. E quanto a Diótrefes, a gente vai resolver com ele depois, tá? A gente vai conversar com ele depois, né? No dia que eu tiver aí, a gente conversa com ele. Mas aí ele dá um conselho muito simples para Gaio, mas que às vezes a gente esquece, que está lá no versículo 11, que é o que a gente vai ler. É o seguinte: amado, não imites o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, perante um problema, perante uma injustiça ou uma situação de pecado, o que João ensina a Gaio? Muito simples: olha, não imite isso aí não. Só imita o que é bom. Não imite o que é ruim. Então, para concluir, por que esse versículo para concluir? Porque a gente vive num mundo de inversão de valores, como a gente viu aqui hoje. A gente vive num mundo cada vez mais complicado, e por se multiplicar a iniquidade, o amor vai se esfriar cada vez mais, né? Então, a tendência é uma piora. Mas o conselho que a Bíblia nos deixa é: não vamos imitar esse exemplo ruim, não vamos imitar o que é ruim no mundo, né? Não vamos cometer as mesmas injustiças que o mundo comete, só porque a gente acha que a gente vai ficar para trás se a gente não cometer. Então, às vezes, a gente ser íntegro e seguir a justiça que a Bíblia nos propõe, conforme a gente viu aqui em Isaías, né, todos esses ais, para a gente não cair nessa condenação, para não cair nesses erros, às vezes a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas. Às vezes, quando se trata de uma questão financeira, você vai ter que abrir mão de um dinheiro e ficar no prejuízo, né, para não cometer uma injustiça. Então, às vezes você vai meio que pagar de bobo perante o que o mundo diz que é, né, para você não cometer uma injustiça, né? Ah, mas está todo mundo roubando, né? Eu vou roubar também. Mas por ser servo de Deus, você sabe que você não pode fazer isso. Ah, mas ninguém vai ver, cara, para de ser bobo, está todo mundo pegando esse dinheiro aqui, pega você também. Mas você sabe que é errado e não vai cometer essa injustiça, né? Você sabe que o mal é mal e que o bem é bem e você não vai fazer isso. Mesmo que isso signifique você ser o único ali, né? O que o pessoal conhece como bobo, né? Ah, é muito bobo, né? Não tá pegando ali esse dinheiro, né? Você podia ter enganado aquela pessoa ali, né? Como a gente deu o exemplo algumas semanas aqui, que é um bom exemplo, né? Que é a questão do troco, né, Rafael? Você podia ter ficado com o troco para você, rapaz. Você é bobo, te deu o troco a mais, você tinha que ter guardado esse troco no bolso, rapaz. Você é muito bobo, né? Mas a gente sabe que é uma injustiça que a gente não vai cometer, mesmo que para a gente signifique ter um prejuízo, né? Perder algum valor, ou ficar para trás no sentido do mundo. Mas é isso que a Bíblia pede de nós, né? E é isso que claro que é a misericórdia de Deus, mas que nos livra da condenação, né, do pecado. Mas é isso que Isaías diz ali, né, que ai dessas pessoas que fazem essas injustiças. Então que a gente não cometa essas injustiças, para não incidir no mesmo erro. Mesmo que isso signifique, então, irmãos, que a gente vai perder alguma coisa, ficar para trás, mas vale a pena, né? Obedecer ao Senhor e ser fiel, ser justo, procurar ser justo em tudo, né? Procurar discernir entre o bem e o mal, né? Fazer o bem, não fazer o mal, não tentar ficar justificando os nossos erros, né? Reconhecer realmente que está errado, não tentar tapar o sol com a peneira, né? Não ficar cometendo erro em cima de erro. Vale a pena, apesar de ser um caminho árduo, mas a gente tem o auxílio do Espírito Santo, né? A gente tem um consolador para nos ajudar, então que a gente venha buscar isso. Algum irmão tem algum comentário, alguma pergunta para a gente finalizar?